Vamos lá, a gente precisa ter um pouquinho de calma na hora de tratar esse assunto. Porque, em primeiro lugar, a Bíblia, ela possibilita pensarmos a ideia de Deus exigindo certas renúncias que em si não são pecado. Sim. Renúncia de coisas, de práticas, de comportamentos que em si não são pecaminosos. E, ao meu ver, o exemplo mais claro disso é o próprio voto de nazireado, não é? Em Números capítulo 6, o próprio Deus estabeleceu um certo padrão de consagração, e esse padrão de consagração incluía privação de coisas que são lícitas. E o maior fator que comprova o quanto que coisas que não são pecaminosas podem se tornar alvo de uma privação segundo a vontade de Deus é o cortar o cabelo. O nazireu não podia cortar o cabelo devido ao padrão de consagração exigido pelo voto de nazireado. Não é? Nós temos o caso emblemático de Sansão. Sansão não foi nazireu por conta própria, existiam os nazireus voluntários, aqueles que queriam se consagrar voluntariamente ao voto do nazireado, mas Sansão não, Sansão foi nazireu segundo a vontade de Deus. O próprio Deus estabeleceu que ele não poderia, dentre as outras regras do nazireado, ele não poderia cortar o cabelo. Agora, cortar cabelo é algo pecaminoso? Não, de maneira nenhuma. Era uma forma de consagração particular, uma entrega específica que Deus demandou daquele indivíduo específico. Então, a possibilidade de Deus pedir renúncia de algo lícito é uma possibilidade que a Bíblia prevê. E eu não posso, diante dessa ocorrência, fechar a porta para essa possibilidade. Deus é soberano. Agora, apesar de Sansão ter recebido de Deus a ordem para não cortar cabelo, disso não se segue que Sansão está autorizado a demonizar o corte de cabelo. Só porque Deus assim mostrou aos seus pais de que ele não deveria ter navalha sobre a sua cabeça. Por que eu estou sinalizando isso? Estou sinalizando isso porque eu acredito que é o grande problema dessa coletânea de testemunhos que a gente ouviu na enquete de hoje. Porque nessa coletânea de testemunhos, a grande maioria dessas falas não é apenas me sinto desconfortável, essas unhas me fazem lembrar do meu passado. Não. É sempre algo relacionado a algum tipo de entidade, porque a cor vermelha está relacionada à divindade pagã tal. Então, não é sobre apenas a possibilidade de Deus pedir uma renúncia. É sobre a inclinação do evangélico de tornar demoníaco aquilo que ele se incomoda de fazer. E é aqui que mora o grande problema. Os nazireus dos tempos bíblicos não cortavam o cabelo, mas não achavam que aqueles que cortavam o cabelo eram menos espirituais. Meu problema com essa avalanche aí, é porque Deus me pediu para cortar a unha, é que, para além do testemunho do incômodo pessoal, existe também essa ideia de que quem não faz não tem a mesma santidade. Quem não faz não tem o mesmo nível de consagração. Nossa, ela pinta a unha. Nossa, Deus me incomodou. Logo quando eu vim para Cristo, Deus me incomodou. Ficar com essas coisas. Como se o incômodo particular dela fosse uma regra geral para a prática dos outros, para nortear o comportamento alheio. E isso é um problema. Só que há um outro ponto aqui, e talvez esse seja o grande objetivo da minha conclusão. Na verdade, são dois. O primeiro, nós temos um problema, pastor Dário. Nós entendemos santidade pela via da proibição. O que é o santo evangélico? O santo evangélico é o indivíduo que ele cumpre as proibições. Ele deixa de beber, ele deixa de sair, ele deixa de se vestir, ele deixa de brincar, ele deixa. É o indivíduo que deixa. É um indivíduo que se submete a uma série de proibições. E qual é o libertino? O libertino é aquele que quebra as regras. Não é? O libertino, o oposto, o profano, é aquele que quebra as regras, que não obedece os ordenamentos, que não obedece os mandamentos. Então, no nosso imaginário, ser do mundo é deixar
de cumprir as regras. Enquanto que ser santo é obedecer regras, é obedecer proibições. Certo? Estou falando alguma coisa muito doida? Certíssimo. A santidade evangélica funciona dentro desse registro. Só que, biblicamente falando, o apóstolo Paulo declara que ser mundano também é construir proibições que não deveriam existir. É aqui que a gente se perde. E eu vou ler o texto. Nós temos uma facilidade. Quando a gente vê alguém cheio de proibição, né? Que se abdica de um monte de coisa. Nossa, é um santo homem de Deus, né? Porque para renunciar a essas coisas, tem que ser santo. E se eu te dissesse que renunciar o que Deus não quer que você renuncie, isso pode ser pecado? Vou ler o texto. Porque contra textos não há argumentos. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, a partir do versículo 20. Olha só. Se, pois, eu gosto muito desse se. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, ou seja, o que ele está falando? Se vocês não são mais do mundo, porque agora vocês estão com Cristo, por que vocês estão carregados de ordenanças, como se vocês vivessem no mundo? O apóstolo Paulo está identificando gente mundana, não porque é libertina, não porque está quebrando regra, mas porque está cheia de ordenança. Olha o 21. Coisas como: não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. O que o apóstolo Paulo está falando? Vocês estão se enchendo de regras, achando que estão mais espirituais por causa disso? Vocês estão se tornando mais carnais. O assunto aqui é muito sério. Porque, por vezes, nós construímos no nosso imaginário a ideia de que as proibições nos tornam espirituais. Muitos até dizem: eu prefiro pecar pelo excesso de zelo do que pela falta. Ou seja, é melhor eu ir me privando de um monte de coisa do que ir liberando e acabar pecando. Então é melhor pecar pelo excesso de zelo. Paulo está dizendo: esse excesso de ordenança não está fazendo vocês espirituais. Estão fazendo de vocês cada vez mais carnais. Então, nós precisamos amadurecer o nosso conceito de santidade. Porque ser santo é dizer não ao que Deus diz não. Mas também é dizer sim ao que Deus diz sim. Então, se a minha experiência particular com Deus criou para mim uma regra que está me fazendo dizer não para coisas que Deus quer que eu diga sim, isso não me faz espiritual, isso me faz carnal. Então, vamos lá, a gente precisa encontrar um equilíbrio nisso aqui. Porque uma coisa é eu ter um incômodo e, para respeitar a minha consciência, eu me privar de algo. Outra coisa é eu fabricar uma teoria mística, espiritual, que envolve entidades, que envolve demônio, que envolve outras religiões, para poder justificar o meu incômodo e transformar isso em uma ordenança. Ordenança essa que eu uso para medir até a espiritualidade dos outros. Eu começo a olhar o tamanho da tua unha para ver se você é espiritual ou não. Eu começo a olhar o tamanho do teu cabelo para avaliar se você é espiritual ou não. Sim. E essa coisa do pesar a consciência é muito complexo, porque realmente a Bíblia não nos incentiva a fazer coisas que pesam a nossa consciência. Mas a gente precisa saber discernir o porquê que a nossa consciência está pesando com aquilo. Porque pode ser que a tua consciência esteja pesando porque tu tá ouvindo o ex-bruxo na internet, que te ensinou que o vermelho pertence a uma divindade pagã. E aí, como você, ao invés de ler a Bíblia, você prefere ficar ouvindo ex-bruxo e ex-feiticeiro de internet, você acaba fabricando crendices na sua cabeça que estão te limitando a viver uma vida plena. E você está construindo ordenanças em cima de incômodos que estão sendo sustentados por ideias equivocadas teologicamente.
Esse é o ponto. Ah, porque fulano de tal teve uma experiência e aí o filho dele ficou doente. Quando eu fiquei sabendo que o filho dele ficou doente porque ele assistiu tal filme, aqui dentro da minha casa ninguém assiste. Pô, peraí, gente. Então, quer dizer, talvez o filho dele ficou doente só porque ele comeu alguma coisa ruim durante o dia. Então, essa coisa do incômodo, minha consciência pesou, você precisa ter um pouquinho de humildade. Porque talvez tua consciência só pesou porque você não estudou direito. Você ainda não se aprofundou nas escrituras. Não é porque é o espírito que está te incomodando. É o espírito que está te incomodando ou é a tua ignorância teológica? Você precisa se questionar. Porque, por exemplo, no caso da amiga da Letícia, hoje ela se arrepende de ter saído da faculdade. Porque nunca foi sobre a voz do espírito. Era sobre a ignorância teológica que a habitava. E a ignorância, ela pode promover a confusão das vozes que você ouve. É só lembrarmos da experiência de Samuel. Samuel não conhecia a voz de Deus. E por não conhecer a voz de Deus, confundiu a voz de Deus com a voz do sacerdote Eli. Porque quando eu não conheço a voz que deveria conhecer, qualquer voz se torna a voz de Deus, ou a voz de Deus se torna a voz do homem para mim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de pesar a consciência. Ah, porque não, eu não faço isso não porque o espírito me incomoda. É o espírito mesmo que está incomodando. Ou é a tua ignorância teológica, ou então é uma experiência passada que você teve com aquilo. Uma experiência passada. No passado, não é? De alguma maneira, você foi agredido por alguém que usava esmalte vermelho. E isso registrou no seu consciente, no seu inconsciente, nas camadas mais profundas da sua psique, de que aquela cor representa perigo e aquilo não te faz bem. Mas isso é seu. É uma questão sua. E não é sobre Deus. É sobre o teu trauma. Então, ao invés de você estar tratando esse trauma, você está interpretando o teu trauma pessoal como voz de Deus, quando na verdade não é. Olha como é que esse assunto é sério. Então, é por isso que eu repito, a gente precisa ter uma espiritualidade bíblica, gente. Uma espiritualidade bíblica. Deus pode exigir de mim que eu, por exemplo, Miqueias, não quero você mais de barba. Deus pode? Claro, Deus é soberano. Deus é dono da minha vida, da minha existência. Ele pode exigir. Mas uma vez que ele exija, não me cabe com isso construir um argumento de que quem tem barba não é espiritual. Não me cabe construir a ideia de que quem tem barba não tem a sensibilidade que eu tenho. De que quem tem barba, na verdade, não entendeu que existem demônios que são atraídos por barba. Porque é isso que esse povo faz na internet. Então, tem seus incômodos, você tem seus incômodos, suas consciências pesadas, investigue a origem disso. Agora, não coloque tudo na conta de Deus, porque pode ser apenas a sua ignorância. Muito